Vamos ao texto de Marcos capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos à palavra de Deus, que diz: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E você diz: Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta leitura, neste texto que nos traz um contexto, eu consigo ver a forma que Deus é capaz de trabalhar nas nossas vidas apenas porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu quero partilhar com você alguma coisa que Deus me deu e me fez lembrar nesta madrugada, enquanto eu preparava a mamadeira do Isaac. Tem que participar. E hoje pela madrugada Deus me fez revisitar esse texto e lembrar de algumas coisas que Ele é capaz de fazer. Eu digo lembrar, irmãos, porque às vezes eu e você, nós estamos em uma situação tão difícil, nós estamos com um problema tão grande, nós estamos atravessando uma adversidade tão complicada, que por um poucochinho de tempo, por um momento, a gente esquece que a gente serve a um Deus que é maior do que o problema, que é maior que a adversidade, que é maior que a dificuldade, que é maior do que o teu sofrimento. Louvado seja Deus. Então, quando eu olho para este relato, em que eu encontro três personagens interagindo entre si nesta conversa ou neste diálogo, eu consigo enxergar a providência de Deus em vários níveis. No versículo 1, quando o escritor sagrado ele diz: E outra vez entrou na sinagoga. E este que entra na sinagoga é Jesus. E ele vai dizer assim: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Isso me faz entender que por muitas das vezes nós não somos lembrados pelo nosso nome, nós não somos lembrados pelo número do RG, nós não somos lembrados simplesmente por algum traço, mas nós somos marcados ou lembrados por características que são marcantes, que são preponderantes, que se sobressaem aos olhos. Então, quando eu ouço ou quando eu leio o escritor sagrado dizendo: olha, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, eu consigo entender que aquilo que marcava a vida daquele homem, a característica que se sobressaía aos olhos e fazia com que ele fosse reconhecido além do seu nome, não era nada glorioso, não era nada que fosse agradável aos olhos, mas sim uma deficiência, um problema que era visto por outros como algo que não era de Deus,
como algo que era visto como uma maldição, que era visto como alguma coisa que servia não para trazê-lo para próximo da sociedade, mas sim para afastá-lo. E quando eu vejo que Jesus entra em cena, eu não posso deixar de acreditar que a partir daquele momento, que assim como naquele dia, quando Jesus entra na sinagoga e avista e se depara com um homem que tinha uma das mãos mirrada, que tinha uma deficiência física, que tinha uma característica que para os outros seria negativa, eu consigo entender a partir daqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que me escuta esta manhã, é que quando Deus entra no ambiente, quando Deus entra na minha e na sua vida, nada permanece da mesma maneira. Louvado seja Deus. Então, partindo para o versículo de número 2, eu vejo os personagens, ou o terceiro personagem desta narrativa, que são os fariseus. O versículo 2 do texto de Marcos vai dizer que eles estavam observando a Jesus, se ele curaria no sábado, para poder acusarem. Entenda, irmão, isso é da história do ser humano, infelizmente da natureza do ser humano. Você sabe por quê? Porque quando eu me deparo com um relato como esse, eu só consigo imaginar que assim como naquele tempo, infelizmente ainda hoje, nos dias atuais, nós temos pessoas que sabem qual é o teu problema, nós temos pessoas que conhecem a tua história, sabem das tuas dificuldades, mas é muito mais confortável para elas assumir um lugar, uma poltrona no espetáculo da tua vida e ficar somente observando. Tem gente que olha para mim e para a tua vida, não sabe o que a gente passa, não sabe as lutas que atravessamos, não sabem as promessas que Deus tem feito para nós e por isso não conhece o caminho que nós traçamos, que Deus traçou para nós, mas fica somente apontando, fica olhando, fica dizendo, mas será? Será que deve? Será que pode? Será que tem? Será que faz? Porque às vezes, infelizmente, é muito mais cômodo a gente apontar do que ajudar. É muito mais fácil a gente dizer qual é o erro do que ajudar a consertar esse erro. Mas deixa eu te dizer, Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer a você que podem os outros apontar, podem os outros falar dos teus problemas, podem os outros até quererem que em você não solucione os teus problemas ou as tuas dificuldades, mas deixa eu te dizer, deixa tudo isso para lá, porque quando Jesus entra na sinagoga, porque quando Jesus entra na tua vida, a sua história vai mudar. Louvado seja Deus. Tendo Jesus observado tal situação, onde havia um homem que estava à margem daquele local, estava escanteado, e que havia um grupo, uma turma, que olhava para aquele homem com desdém, com preconceito, e que olhava para o próprio Jesus, querendo ver qual seria o próximo passo que ele daria. Jesus se direciona para o homem que tinha a mão mirrada e ele dá uma ordem. Louvado seja Deus. Ele diz: levanta e vem para o meio. Aleluia. Você sabe o que é que eu acho interessante aqui, irmãos? É que Jesus ele dá uma ordem em duas etapas. Ele primeiro diz para o homem que tinha a mão mirrada, ele diz: levanta. Depois ele diz: vem para o meio. E eu quero entender que quando Jesus diz àquele homem: levanta, ele está dizendo: atente, porque eu estou ordenando a mudança de estado na tua vida.
Se antes essa sociedade, estes homens, esta classe social, ela lhe prostrava, eu estou dizendo, sou eu que mudo o seu estado. Levante-se, porque aquela história de sofrimento, de dor, de fracasso, ela acabou a partir de hoje. Levante-se, porque você não vai mais ficar prostrado diante dos homens. Levante-se, porque o Deus Todo-Poderoso chegou na tua vida. Ele sabe do que você precisa e Ele é capaz de mudar o teu estado, de mudar a tua história, de mudar a condição que você vive. Ele é capaz de escrever um novo capítulo na tua história. E deixa eu te dizer, não é um capítulo de derrota, não é um capítulo de fracasso, não é um capítulo de frustração, mas sim uma nova história de renovo, é uma nova história de amor, é uma nova história onde Deus escolhe usar de misericórdia, usar o seu poder, usar o seu amor para fazer com que todas as coisas se façam novas na sua vida. Louvado seja Deus. Depois que Jesus diz, levante-se, Ele diz, vem para o meio. Você sabe o que é que eu entendo quando Jesus diz, vem para o meio? Aleluia. Ele está dizendo, não é mais tempo de você ficar estagnado. Não é tempo de você estar parado por algo que você pensa que vai lhe segurar a vida inteira, e muito menos é tempo de retroceder. Mas quando Jesus diz àquele homem, levanta e vem para o meio, eu entendo que Jesus está dizendo, prossiga, vá em frente, continue, porque se antes você não podia, você agora pode, porque antes você não estava comigo, mas agora você está. É como bem disse o presbítero Edinaldo na primeira mensagem, é como Paulo vai dizer, prossiga para o alvo, avance. O salmista fala a respeito dos filhos, e ele vai dizer no salmo que o filho é como flecha na aljava do valente. E esse salmo para mim ele diz assim, olha, aqueles a quem Deus escolhe, estes vão prosseguir, estes vão muito mais adiante, eles vão chegar em lugares onde você não chegou. Você vai chegar em lugares onde você pensou que não estaria. Deus vai colocar e apontar você para o destino que Ele mesmo planejou para você. Louvado seja Deus. Então, quando eu vejo Jesus dar essas ordenanças àquele homem, eu me lembro e começo a olhar e perceber o que acontece com quem levanta. Quer ver? Jesus recebe a notícia. A família manda uma mensagem para Jesus e diz assim, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Em outras palavras, a família sabe que se o Senhor chega lá, o problema se resolve. E Jesus responde, não, se preocupe não, eu chego lá. Só que às vezes, irmãos, nós queremos que Deus haja em um tempo, mas Ele tem o tempo dele para agir. O tempo de Deus não é o meu e o seu tempo, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito e agradável para que as coisas aconteçam, para que as promessas se cumpram, para que a vida seja dada, para que você seja exaltado, para que você seja alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, estão as suas irmãs, elas se direcionam a Jesus e disseram, mestre, se eu tenho a convicção de que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido.
Louvado seja Deus. Eu acho interessante, é porque muitas das vezes, eu e você, limitados por esta natureza humana, a gente termina querendo limitar o poder de Deus. E aí a gente acha que para certas coisas não tem jeito. A gente acha que para determinadas situações é daquele jeito, pronto, acabou, não tem mais jeito. Mas deixa eu te dizer que Deus dá jeito naquilo que não tem jeito, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ouvindo aquilo, eu quero apenas abreviar a história, porque acredito eu que você já conhece. Ele diz: me leve até onde está Lázaro. Talvez as pessoas que estavam próximas de Jesus, elas disseram: não, ele quer ir chorar no túmulo do amigo. Porque quando ele estava vivo ele podia resolver, mas agora que ele morreu ele não pode. E quando ele chega próximo do túmulo, ele dá mais uma ordem. Ele diz: retira a pedra. E algumas pessoas chegam e interpelam a Jesus e dizem assim: mas Senhor, ele já está morto faz tempo. Já tem uns dias que ele está aí, ele pode estar cheirando mal. Mas Jesus diz: não interessa. Eu estou ordenando que retire a pedra. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo que independentemente da condição, independentemente do estado em que você se encontre, eu não sei se você está de pé ou caído, eu não sei se você está prostrado, eu não sei se você está orando, eu não sei se você está com a mão na cabeça, desesperado, porque aquilo que você planejou não deu certo, ou porque você está frustrado por causa de um relacionamento, ou porque alguém feriu os seus sentimentos, eu não sei. Mas o que eu sei é que quando Jesus manda, a melhor coisa a fazer é obedecer. Não adianta questionar, basta obedecer. Eu fico imaginando aqueles homens retirando a pedra do sepulcro. Quando a pedra é retirada, eu fico dentro de mim ouvindo a voz de Jesus dizendo: Lázaro! Ora mandei cada rabaço, ora mandei cada vem para fora. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É na ordenança de Jesus, é no mandar de Jesus, é através da voz de Jesus, é através da autoridade de Jesus sobre todas as coisas, que Lázaro, que estava deitado morto, ele se levanta novamente para a vida, porque o Mestre chamou. Aleluia, glória a Deus. É isso que acontece, irmão, com quem levanta. É isso que acontece com quem ouve a voz de Deus. Ele se levanta, ele se põe de pé, ele está pronto para uma nova jornada. Sabe o que é que eu me lembro aqui também, irmãos? Eu me lembro de Pedro e João. Eles estavam indo ao templo para orar e ali havia um homem. Ali havia um homem que estava à porta do templo. E ele estava ali pedindo esmolas porque era deficiente. E quando Pedro e João vão passando, eu fico imaginando aquele homem talvez dizendo assim: me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Eu também não posso parar de imaginar, de conjecturar. Pedro e João, não sei se era final de mês, né? Ou naqueles dias que às vezes a gente procura R$2 para comprar de pão e não acha, né? E eu fico imaginando talvez um diálogo entre os dois dizendo: João, tem pelo menos uma moedinha aí para dar ao rapaz? E ele respondendo, e Pedro respondendo: também tem não. Se naquela época existisse bolso, estava liso. Mas eles chegam a uma brilhante conclusão.
que eles só podem dar aquilo que se tem. Aleluia. Aí eles olham para aquele homem e dizem: olha, nem prata, nem ouro nós temos, mas aquilo que nós temos, aquilo que eu tenho, eu te dou agora. Levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que, estendendo a mão, eles colocaram o homem de pé. Louvado seja Deus. Entenda, quando eu e você temos Jesus nas nossas vidas, nada é obstáculo. Entenda, aquele homem que estava prostrado, ele achava que também não tinha mais solução, que talvez a vida dele fosse estar naquela porta mendigando durante toda a vida, mas ele acreditava somente que o seu problema poderia ser resolvido temporariamente com algumas esmolas. Mas Jesus chega através dos seus discípulos e ele vai dizer assim: eu faço além daquilo que você imagina, eu tenho muito mais do que você precisa, eu faço aquilo que você não pode fazer. Então, em nome de Jesus, esta manhã, eu não sei o que te faz estar prostrado à porta do templo, mas na autoridade do nome de Jesus eu quero proclamar: levanta e anda em nome de Jesus, porque aquele que levanta, ele tem testemunho para dar. Aquele que levanta, ele recebeu o milagre. Aquele que levanta sabe quem foi que fez o que ninguém mais podia fazer. Aleluia, glória a Deus. Entenda, Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Você sabe o que é que eu acho interessante? Entre outras narrativas que a Bíblia traz, é que um homem por nome de Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele participou do assassinato de um que é narrado na Bíblia. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado até a morte. E não se contentando, interpretação minha, não se contentando em ver Estevão morto, ele pede cartas para que ele possa sair à procura de cristãos para persegui-los, prendê-los, castigá-los, matá-los, torturá-los. Mas entenda, quando Deus encontra com ele no caminho de Damasco, quando Jesus se manifesta a ele no caminho de Damasco, entenda, Paulo estava a caminho de Damasco. A Bíblia relata que Jesus aparece para ele e ele cai com o rosto em terra. Mas aquele Paulo que cai é diferente do Paulo que se levanta. O Paulo que cai era um Paulo perseguidor. O Paulo que cai era um Paulo incrédulo no nome de Jesus. O Paulo que cai era um homem violento e agressivo. Posso entender isso por conta das suas intenções. Mas o Paulo que se levanta é o Paulo que se levanta já dizendo: Senhor. O Paulo que se levanta é aquele que, após encontrar com Jesus, ele já está orando. O Paulo que, depois que se levanta, ele se torna o maior implantador de igrejas do Novo Testamento. Então eu entendo que quando eu e você nós encontramos com Jesus, quando eu e você nós ouvimos a voz do Mestre e que nós o obedecemos e saímos da condição de prostrados e caídos para ficarmos de pé, Deus tem coisas grandes e novas para fazer
na minha e na sua vida. Eu perguntei a Deus o porquê desta mensagem. E Ele disse ao meu coração, Ele disse, porque nesta manhã, meu filho, tem muitas pessoas que se encontram à margem da sociedade. Tem muitas pessoas esta manhã que nos ouvem e que elas estão se sentindo diminuídas, criticadas, apontadas, mas que ninguém chega perto delas para dar uma palavra de carinho, de apoio, para estender a mão e levantá-la e colocá-la de pé. Então Deus me trouxe aqui esta manhã e eu tenho esta convicção, eu tenho esta certeza de que o Senhor é capaz de virar o teu cativeiro, que o Senhor é capaz de mudar o teu estado, que o Senhor é capaz de levar ao teu coração a alegria que você tanto precisa, que Ele é capaz de repreender toda a tristeza, todo sentimento negativo, todo sentimento ao contrário, pensamento de depressão, pensamento suicida. Deus está dizendo esta manhã para você: você não ligou este celular à toa. Você não encontrou este programa à toa. Você talvez pensou até em assistir outra coisa, passar o dedo na tela do celular e dizer assim: mas tem alguma coisa que está me prendendo, que eu não consigo sair. É Jesus de Nazaré dizendo: levanta e vem para o meio. É Jesus dizendo: sou eu que vou mudar a tua história. É Jesus dizendo: levanta, vem para perto de mim, porque eu tenho coisas novas e grandes para fazer na tua vida, que você sequer pode imaginar ou mensurar o tamanho da bênção que Deus tem reservado para você esta manhã. Basta você apenas ouvir a voz do Senhor e levantar. Mas eu disse que a ordem de Jesus, ela foi dividida ou partida em duas. A primeira ordem que ele dá é levanta, e a segunda é vem para o meio. E o que eu entendo sobre vir para o meio é ouvir a voz do Senhor. Sabe, às vezes a gente dá tanto ouvido a tantas coisas e a gente esquece de ouvir a voz de Deus. A gente ouve as sugestões do amigo, do vizinho. Às vezes a gente ouve até as sugestões de quem nem sequer nos conhece. Por conta do advento das redes sociais, a gente começa a se expor para pessoas que a gente nem sequer sabe. E o pior, às vezes a gente dá ouvido a pessoas que nem nos conhecem e muito menos querem o nosso bem. Você, não sei você, mas talvez alguém já tenha aberto uma caixinha de perguntas no Instagram, dizendo: o que é que eu faço da minha vida? Será que eu namoro com fulano? Será que eu aceito o trabalho? Será que eu posto isso? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu cozinho esta manhã para o almoço o arroz ou o macarrão? Vão das perguntas mais simples às mais complexas sobre a tua vida. E dentro desse turbilhão de exposição, de dar ouvidos a várias e várias e várias pessoas, a gente termina esquecendo de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Então, quando eu entendo que quando Jesus diz vem para o meio, Ele está dizendo: ouve a minha voz, vem para mais perto de mim. Ouvir a voz do Senhor, ir para o meio, é obedecer à vontade dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes existe uma inversão de valores. E na minha vida com Cristo, eu já escutei algumas vezes algumas pessoas que nos procuram dizer assim: mas por que Deus não faz o que eu quero? Ah, mas Deus me esqueceu porque Ele não ouve a minha oração, porque Ele não fez isso, Ele não fez aquilo. Deixa eu te dizer, irmão,
Deus não vai fazer o que você quer, Ele vai fazer o que Ele quer na sua vida. E normalmente o que Ele quer na sua vida é o que você precisa e não o que você quer. Então quando eu escuto Jesus dizer levanta e vem para o meio, Ele está dizendo vem para mim, que eu vou fazer na tua vida a minha vontade, que é perfeita e agradável. Quando eu ouço Jesus dizer vem para o meio, eu entendo que Ele está dizendo para aquele homem, para você que me escuta esta manhã, siga em frente. Deixe para trás a vergonha, deixe para trás as críticas, deixe para trás os maus conselhos, deixe para trás os pensamentos negativos, deixe para trás tudo aquilo que te afasta de mim e vem para o meio, vem para perto de mim. Quando eu ouço Jesus dizer para aquele homem, para você esta manhã, e para mim esta manhã, levanta e vem para o meio, e para o meio para mim é buscar a presença dEle. Porque não existe lugar melhor de se estar do que na presença de Deus. Então quando eu ouço essas coisas, eu me lembro de alguns textos que me vêm à mente e que fala justamente desse relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Em Isaías 12, versículo 6 vai dizer: exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo que está no meio de vós. Entenda, estar próximo de Jesus, estar com Jesus no meio, quer dizer que é sinônimo de alegria, que é sinônimo de regozijo, que é sinônimo de felicidade. Quando nós estamos próximos de Jesus, quando Jesus está no nosso meio, a alegria e o louvor é abundante. Jesus está dizendo para você esta manhã: eu não quero você neste mar de sofrimento, eu não quero você vivenciando essas angústias, mas eu quero que você esteja perto de mim para vivenciar o amor que eu tenho para lhe proporcionar. Em Mateus 18, 20 vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Em Efésios 2, 13 diz assim: mas agora, entenda, agora, neste momento, não é o que passou, mas é o agora. Deus está dizendo para mim e para você: agora, neste momento, tome a decisão correta. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Então eu posso entender, irmãos, através destes textos bíblicos, que Deus está dizendo: eu quero você perto de mim, eu quero reescrever a tua história, eu quero mudar o teu estado. Mas entenda que sempre vai haver aqueles que vão olhar para você e dizer: por que ela está aí? Por que ele está aí? Por que ela agora faz isso? Por que ele agora faz isso? Eu não sei você, se você que me escuta esta manhã, se você ainda não aceitou a Jesus, se você é afastado dos caminhos do Senhor, se você está em dúvida se é ou não para você tomar uma decisão. Deixa eu te dizer, por mais que te apontem, por mais que as palavras sejam contrárias, a melhor coisa a fazer é ouvir a voz do Senhor. Você sabe por quê? Porque mesmo que você aceite a Cristo hoje, as críticas elas continuarão e possivelmente elas aumentarão, mas vai ter alguém perto de você que vai te defender. E deixa eu te contar um negócio: ele nunca perdeu uma batalha. Então quando eu olho para Jesus dizendo para aquele homem: levanta e vem para o meio, automaticamente, depois da ordem que ele dá, ele se volta para os fariseus e pergunta: é lícito? É lícito que eu faça alguma coisa? É lícito que eu faça o bem ou o mal num dia de sábado? Você sabe o que é que eu entendo aqui, irmão? É que às vezes eu e você, nós temos um juízo de valor distorcido de certas coisas. Ah, eu não posso fazer isso por causa daquilo. Ah, eu não posso fazer aquilo por causa disso. Às vezes eu e você, nós nos colocamos em nós mesmos barreiras que
que terminamos acreditando serem intransponíveis. Mas Jesus chega e ele quebra os paradigmas, ele quebra os protocolos. Ele olha para aqueles fariseus e diz: vocês estão esperando o quê? Vocês estão fazendo o que aí? Eu quero perguntar a vocês o que é que vocês estão pensando. É lícito que eu faça o bem para esse rapaz? É lícito que eu faça algum mal para ele? É lícito que eu cure num dia de sábado? Você sabe qual era a intenção daquele povo? Não era curar o rapaz, não era aprender de Jesus, não era obedecer à voz do mestre, não, era procurar alguma coisa para acusá-lo. Deixa eu te dizer, chegue perto de Jesus pelo motivo certo. Ouça a voz de Jesus, veja o que ele faz, desfrute do que ele pode fazer na sua vida pelo motivo certo. Então, já estamos caminhando para o fim. Eu vejo no versículo 5, Jesus olhando para aqueles homens com um olhar de indignação. O texto vai dizer: e olhando para eles, indignado. Irmão, deixa eu te dizer, muito melhor do que o olhar de indignação de Jesus é o olhar de misericórdia, é o olhar de salvação. Desfrute nesta manhã de tudo que Jesus tem proporcionado para você. Quando ele olha para aqueles fariseus com indignação, ao mesmo tempo, ele olha para aquele homem e diz: vem, coloca a mão para fora. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem coloca a mão para fora, ela se restituiu sã como a outra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que nesta manhã, da mesma maneira que Deus, que Jesus Cristo operou o milagre na vida daquele homem, Ele possa operar na sua vida. Da mesma forma que Ele mudou a história daquele homem, Ele possa mudar a tua história. Da mesma forma que aquele homem foi para perto de Jesus, que ele obedeceu à voz do Senhor, em que ele se levantou e foi para o meio, você esta manhã também possa, em um ato de fé, tomar a mesma decisão. Levante-se, vem para o meio, Jesus está aqui. Nesta manhã eu quero convidar a você, que nos escutou durante toda a manhã de hoje, para que deixe ser levado pelas águas do Espírito Santo, para que você abra os seus ouvidos e deixe a palavra de Deus entrar até o teu coração.